Você não precisa carregar o mundo, basta não se abandonar mais. E assim, sem alarde, você se liberta, não grita, não acusa, não se vinga, apenas solta, entrega, respira e segue. Porque quem encontra a paz dentro de si, não precisa mais brigar fora. O silêncio que um dia foi prisão, hoje é morada. E ali, naquele lugar que ninguém vê, você floresce, sem pressa, sem plateia, sem medo, apenas inteira. O retorno ao centro, havia um tempo em que tudo o que ela fazia era correr. Correr para agradar, correr para provar, correr para não perder. Mas agora, ela havia parado, não por cansaço, mas por consciência. Percebeu que muitas vezes, quando o mundo te chama para correr, é porque quer que você se perca de si mesma. E era exatamente isso que havia acontecido. Ela havia se perdido de seus próprios gostos, de suas pausas, de suas vontades. E o mais assustador, tinha esquecido o som da sua própria voz interior. Mas o silêncio, aquele silêncio novo que ela havia encontrado, não era apenas ausência de ruído, era um portal. Dentro dele, ela começou a escutar aquilo que estava enterrado bem fundo, sob as camadas de urgências, distrações e medos herdados. E o que ouviu não foi barulho, foi um sussurro doce, firme, antigo, vindo de um lugar que não se explicava com palavras. Esse sussurro dizia: volta, volta para onde você nunca deveria ter saído, o centro de si mesma. E nesse centro, ela não era mãe, não era filha, não era esposa, não era funcionária, não era papel algum. Ela era presença viva, alma em estado bruto, energia em comunhão com tudo. E ali, naquela quietude interna, ela entendeu algo profundo, que toda busca por aprovação era na verdade saudade de si, que todo medo da solidão era no fundo medo de se encontrar, e que todo excesso era tentativa de preencher um vazio que só o amor próprio poderia habitar sem transbordar. Então ela sentou, no chão da alma, no chão da vida, e não pediu mais para o mundo ouvir. Pediu apenas para si mesma: fica, não foge de novo. E ali, sem pressa, começou o retorno. Não para o que ela era antes, mas para o que ela havia se tornado depois de tudo, depois das dores, depois das perdas, depois das decepções, depois das noites em que ninguém escutou seu choro abafado. Ela voltou para dentro com reverência, como quem volta a um templo depois de anos de exílio, como quem visita um lugar sagrado e descobre que era sua casa, e chorou. Mas dessa vez, não de dor, chorou de encontro, de alívio. De Laronti entendeu, enfim, que sua cura não viria de grandes respostas, mas de perguntas feitas com coragem, e que o centro não era um destino, era um reconhecimento. O corpo, que falava baixinho, ela nunca havia percebido que seu corpo gritava, na forma de dores inexplicáveis, naquela insônia que teima em ficar, naquela fadiga que não passa mesmo depois de um dia inteiro de descanso. Era como se o corpo carregasse algo que a alma já havia desistido de explicar. E então ela percebeu. O corpo era o último lugar onde a alma falava quando ninguém mais escutava seu sussurro. Ela lembrava de quantas vezes havia engolido o choro, quantas vezes sorriu sem vontade, quantas vezes disse "tá tudo bem" quando havia um furacão por dentro. E o corpo foi anotando, como um diário silencioso, como uma criança sensível que guarda cada detalhe do que é negado. Dor de cabeça. Era o excesso de pensamentos que nunca foram acolhidos. Dor nas costas. Era o peso de carregar o mundo e a culpa de não conseguir soltar. Cansaço nas pernas. Era o medo de continuar indo em direções que não faziam mais sentido. E o coração, acelerado mesmo em silêncio,
Era o grito de uma alma ansiosa por ser ouvida. Ela se deu conta que nunca escutaram sua dor, porque ela mesma havia aprendido a silenciá-la, por sobrevivência, por costume, por medo de ser vista demais e rejeitada. Quantas vezes ainda a menina disseram: engole o choro, não faz drama, seja forte, você é exagerada, isso é coisa da sua cabeça. E foi ali, naquele exato momento, que ela começou a se despedir da sua verdade. Mas agora, sentada nesse novo silêncio, ela não fugia mais. De si, ela perguntava: corpo, o que você está tentando me dizer? Dor, o que você quer que eu veja? Angústia, o que eu preciso escutar sem interromper? E pela primeira vez, não quis se livrar da dor, quis compreendê-la não como uma punição, mas como uma mensagem, como uma carta escrita há anos, endereçada ao lugar exato onde ela havia se esquecido de olhar. Ela descobriu que a cura não era uma fuga, era um mergulho profundo nos lugares onde ninguém nos ensinou a entrar, nos cantos escuros da alma, onde moram nossas versões rejeitadas, na caverna onde habitam as partes que só querem ser vistas, sem julgamento, sem pressa, sem medo. E à medida que ela escutava, a dor se transformava, não sumia de repente, mas mudava de tom, como se dissesse: obrigada por me ver, agora posso ir. E ela chorava, de novo. Não de sofrimento, mas de reconexão, porque no fundo ela não queria um corpo perfeito. Queria um corpo vivo, habitado, respeitado, acolhido. Queria ser lar para si mesma e naquele instante ela foi. A voz, que nunca foi ouvinte, ela achava que era boa de escutar. Escutava os amigos, escutava os pais, escutava o companheiro, escutava até os gritos silenciosos de quem fingia estar bem. Mas, estranhamente, ela havia esquecido a escuta mais importante, a dela mesma. Quantas vezes calou sua intuição porque alguém sabia melhor? Quantas vezes sentiu que algo não estava certo, mas não quis parecer difícil? Quantas vezes a própria voz sussurrou um alerta e ela simplesmente ignorou? O mundo a ensinou que ser querida era o mesmo que ser agradável, que falar pouco era sinal de sabedoria, que duvidar de si era sinal de humildade. Mas aquilo tudo era só ilusão educada, um teatro ensaiado onde ela mesma ocupava o último lugar na plateia. Até que um dia, sem avisar, ela saiu do script, parou de sorrir quando não queria, parou de aceitar o que doía, parou de se desculpar por existir e descobriu que sua verdadeira voz não era um eco do mundo, era seu selo divino. Não foi fácil. A primeira vez que ela disse não, sua voz tremeu, suas mãos suaram. Seu coração quase pediu desculpas por ter batido mais forte. Mas depois veio um alívio silencioso, um espaço interno que se abriu, como se dissesse: era isso, você se escolheu. E ao se escolher, ela descobriu que sua voz não era feita apenas para agradar, era feita para libertar. Libertar verdades, libertar fronteiras, libertar feridas e principalmente libertar ela mesma. Ela passou a falar com o coração, não para convencer, não para se impor, mas para se honrar. E o tom da sua fala mudou. Não era mais frágil, nem raivoso, era pleno. A voz da alma tem esse som, um silêncio que dança dentro da palavra, e pela primeira vez, ela escutou algo dentro de si que nunca havia sido dito. Você não é difícil demais. Você apenas cansou de se caber em espaços pequenos, e essa frase ecoou nela como um mantra, como um sino tocado de dentro para fora, porque não é sobre falar mais, é sobre falar com verdade, com presença, com alma. Ela não queria ser ouvida pelo mundo, queria ser ouvida por si mesma, e foi isso que mudou tudo. A voz, que nunca foi ouvinte ela, achava que era boa de escutar,
Escutava os amigos, escutava os pais, escutava o companheiro, escutava até os gritos silenciosos de quem fingia estar bem. Mas, estranhamente, ela havia esquecido a escuta mais importante, a dela mesma. Quantas vezes calou sua intuição porque alguém sabia melhor? Quantas vezes sentiu que algo não estava certo, mas não quis parecer difícil? Quantas vezes a própria voz sussurrou um alerta e ela simplesmente ignorou? Mundo a ensinou que ser querida era o mesmo que ser agradável, que falar pouco era sinal de sabedoria, que duvidar de si era sinal de humildade. Mas aquilo tudo era só ilusão educada, um teatro ensaiado onde ela mesma ocupava o último lugar na plateia. Até que um dia, sem avisar, ela saiu do script. Parou de sorrir quando não queria. Parou de aceitar o que doía. Parou de se desculpar por existir e descobriu que sua verdadeira voz não era um eco do mundo. Era seu selo divino. Não foi fácil. A primeira vez que ela disse não, sua voz tremeu, suas mãos suaram, seu coração quase pediu desculpas por ter batido mais forte, mas depois veio um alívio silencioso, um espaço interno que se abriu, como se dissesse: era isso, você se escolheu. E ao se escolher, ela descobriu que sua voz não era feita apenas para agradar, era feita para libertar. Libertar verdades, libertar fronteiras, libertar feridas e, principalmente, libertar ela mesma. Ela passou a falar com o coração, não para convencer, não para se impor, mas para se honrar. E o tom da sua fala mudou. Não era mais frágil, nem raivoso, era pleno. A voz da alma tem esse som, um silêncio que dança dentro da palavra. E pela primeira vez, ela escutou algo dentro de si que nunca havia sido dito. Você não é difícil demais. Você apenas cansou de se caber em espaços pequenos. E essa frase ecoou nela como um mantra, como um sino tocado de dentro para fora, porque não é sobre falar mais. É sobre falar com verdade, com presença, com alma. Ela não queria ser ouvida pelo mundo, queria ser ouvida por si mesma, e foi isso que mudou tudo. O perdão, que ninguém pediu, ela carregava cicatrizes invisíveis. Não havia cortes expostos, mas o sangue emocional ainda escorria em memórias mal fechadas. Havia feridas de infância com nomes esquecidos, mas com dores que ainda sabiam o caminho de volta. Ela lembrava do silêncio depois do grito, do olhar que a fez se sentir menor, do abandono emocional de quem deveria tê-la acolhido, do amor que cobrava alto demais para ser merecido, e por muito tempo ela acreditou que o perdão só poderia acontecer quando alguém reconhecesse o estrago. Mas então algo começou a mudar dentro dela. Não porque o outro pediu desculpas, não porque a vida foi justa, mas porque a dor de continuar presa à história se tornou maior que o orgulho de ter razão. Ela entendeu: o perdão não é um presente para quem te feriu, é uma libertação para quem quer seguir. Perdoar não era esquecer, nem justificar. Era soltar o elo que aprendia ao passado, e foi nesse ponto que ela percebeu que o perdão mais difícil era o que precisava dar a si mesma, por ter ficado, por ter aceitado menos, por ter se traído em nome da paz, por ter silenciado sua verdade para manter vínculos quebrados. Ela chorou muito, porque o perdão verdadeiro não é um ato rápido, é um luto sagrado, um ritual interno onde se honra a dor e depois se permite que ela vá. E nesse silêncio, cheio de lágrimas, ela falou consigo mesma pela primeira vez com ternura: eu te perdoo por não ter sabido antes, por ter tentado tanto, por ter amado mal por medo de perder, por ter se escondido de si para caber no mundo dos outros. Eu te perdoo e te aceito, inteira, com falhas, com quedas, com coragem. E algo mudou, como uma brisa entrando em uma casa trancada há anos, como um raio de sol atravessando um vitral antigo,
como o som de um sino tocando longe, mas ecoando perto. Era o perdão, chegando onde a raiva nunca alcançou, curando onde o tempo não conseguiu. Ela entendeu que perdoar era também honrar a si mesma e dizer: você merece recomeçar, sem o peso que nunca foi seu. A presença que sustenta o invisível ela havia passado tanto tempo tentando ser compreendida que esqueceu como era apenas se permitir sentir. Sentir sem traduzir. Sentir sem explicar. Sentir sem o medo de ser fraca por chorar. E foi quando ela permitiu esse mergulho, sem pressa, sem mapas, sem armadura, que descobriu algo precioso. Havia um lugar dentro dela onde nada precisava ser provado, só vivido. Não era mais sobre resolver tudo, nem sobre entender cada dor. Era sobre estar com ela. Como uma mãe que acolhe o filho sem perguntar o motivo do choro. Como a natureza que não julga a flor por desabrochar fora de hora. Ela não queria respostas, queria presença e aos poucos aprendeu a se sentar ao lado da própria sombra. Não para expulsá-la, mas para escutá-la. Ali onde ninguém via, havia uma paz que não gritava, um amor que não cobrava, uma força que não fazia alarde. Era o que ela chamava agora de consciência. A consciência não era uma luz que apagava a escuridão. Era uma vela acesa dentro dela. Pequena, mas suficiente. Suave, mas inegociável. E essa luz sustentava tudo, que era invisível. As intenções, as escolhas silenciosas, os limites que ninguém aplaudia. O amor que ela finalmente direcionava a si mesma. Sem barganha, sem carência, sem esperar retorno. Ela começou a habitar o presente. De verdade, não como quem sobrevive, mas como quem vive a partir do centro e descobriu que o agora era o único lugar onde o passado não mandava mais. E o futuro não causava mais medo. Nesse estado de presença, o mundo lá fora continuava ruidoso, mas aqui dentro ela ouvia algo mais importante, o som da alma dizendo: estou aqui, estou inteira, estou contigo, e era suficiente. Porque uma mulher que se escuta, uma alma que se reconhece, um coração que aprende a se sustentar, não se curva mais por carência. Ela agora era casa, era templo, era silêncio vivo, o retorno à verdade. Silenciosa ela voltou ao mesmo lugar de onde um dia saiu, mas já não era a mesma. O quarto era o mesmo, o espelho o mesmo. Até as vozes externas ainda pareciam repetir os mesmos ruídos, mas dentro dela algo irreversivelmente mudou. Antes, ela buscava aprovação, agora buscava coerência. Antes, queria ser vista, agora queria ver-se com verdade. Antes, vestia máscaras para sobreviver, agora tirava cada uma delas, mesmo que o mundo não a reconhecesse mais sem disfarce. Ela não gritava mais para ser ouvida. O próprio silêncio a tornava audível para quem era capaz de sentir. Não precisava mais provar nada, porque estava inteira, e isso bastava. Ela entendeu que durante anos havia carregado dores que não eram dela, culpas herdadas, medos que nem eram seus, responsabilidades emocionais que não cabiam nos ombros de uma alma que só queria amar e ser. E agora ela devolvia. Não com raiva, não com vingança, mas com consciência. Isso é seu. Isso não me pertence mais. E algo mágico aconteceu. O espaço que antes era ocupado por pesos alheios, agora estava vazio. Mas não um vazio de ausência. Um vazio cheio de presença. Era ali que sua alma voltava a dançar. Ali que seu coração voltava a cantar sem medo. Ali que a criança dentro dela corria livre, descalça e em paz. No fim, ela não venceu uma guerra. Ela se libertou de travá-la. E essa foi a vitória mais silenciosa, mais linda, mais profunda. Ela sabia que dali em diante haveriam dias difíceis, mas ela não se abandonaria mais.
Ela não entregaria mais seu centro, ela não silenciaria mais sua intuição. Ela não compactuaria com o que a adoecia. E ao olhar para o céu, sem pedir mais nada, apenas com gratidão nos olhos, disse ao universo em silêncio: obrigada por me deixar cair, para que eu descobrisse o chão dentro de mim. Ela sorriu. Nesse sorriso havia a liberdade de quem não carrega mais o peso do mundo, a paz de quem escolheu voltar para si, e a verdade de quem, mesmo em silêncio, nunca mais seria invisível.